Ok, alô pessoal do interior, pessoal de Bom Sucesso, pessoal de Vargem Grande, principalmente Bom Sucesso e Vargem Grande, onde nós temos hoje a Original Drogaria de Vargem Grande. Alex, segura, está dando um retorninho aí. A Original Drogaria de Vargem Grande e a Original Drogaria em Bom Sucesso, onde tem o delivery. E o pessoal de Bom Sucesso, principalmente o pessoal de Bom Sucesso, está aderindo bastante ao delivery da Original Drogaria. No alto é o 2642-0050. Isso do alto. Na várzea, 2742-2727. Em Vargem Grande, 3643, também 2727. E em Bom Sucesso, 2641-1886. Em Bom Sucesso. E olha, eu batendo papo com o presidente da Câmara essa semana, aqui no programa, ele falou na criação do 4º distrito, o pessoal lá do interior, o pessoal de Água Quente, onde seria a ideia de se criar o 4º distrito ali em Água Quente, né? Naquela região de Água Quente, indo até Motas, Independente, Motas, né? O pessoal começou a falar, pô, foram lá na Original Drogaria dizendo que foi uma boa ideia, né? Você vê, a Original está se transformando ali num ponto de encontro das pessoas ali em Bom Sucesso, né? E o pessoal do futuro que vai acontecer, 4º distrito, eu acredito nisso, né? E o pessoal ficou empolgado com essa ideia. E tiveram lá na Original Drogaria dizendo que estavam assistindo o programa. Muito obrigado, pessoal lá do 4º distrito, do interior. 4º distrito ainda não existe. Luiz Lima nasceu em Campo Grande, Rio de Janeiro. É atleta olímpico, professor de educação física, casado também com uma atleta olímpica, já tem uma filha também atleta. Foi candidato a deputado, foi candidato a deputado federal pelo PSL, né? E da base governamental do presidente? Da base do governo, ainda vice-líder do governo, na Câmara dos Deputados, em Brasília. E seguindo uma trajetória aí de 3 anos, já passa muito rápido, Hélio, muito. Eu tenho toda a tua vida aqui, mas não dá para ficar lendo tudo isso, não. É muita coisa. Muito bom bater papo aqui. E, Bianca, muito obrigado por ter trazido aqui junto com a gente o deputado. E aberto para você aqui, Teresópolis. O que você conhece de Teresópolis? Você já trabalhou em Teresópolis, você foi muito bem votado aqui. Bom, Hélio, eu não só apenas me propus a conhecer apenas a região serrana, né? Eu saí da região serrana como deputado federal mais votado de 2018, me fiz ser o representante da esperança do povo brasileiro, 2018, que acreditou ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a possibilidade de se tornar presidente da República, e eu conheci os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro durante meu mandato. Eu viajei muito na minha fase de seleção brasileira de natação, dos 16 anos aos 32, tive a oportunidade aí de conhecer mais de 60 países no mundo, vivi na Austrália com 18 anos, nasci em Campo Grande, que é um bairro distante do Rio de Janeiro, e a ligação com a região serrana é que minha mãe, pequenininha, ela se mudou para Nova Friburgo, ela de Limoeiro, interior de Pernambuco, uma história que veio passar férias no Rio de Janeiro, meu avô faleceu, e era uma família grande de Pernambuco que ficou no Rio de Janeiro, impossibilitado aí de criar todos os filhos. A minha avó, ela direcionou os filhos para unidades de ensino lá na década de 50, né? E uma delas foi o Colégio Nossa Senhora das Dores, em Friburgo. Então, eu me fiz ser o representante do Bolsonaro aqui na região serrana. Uma surpresa na minha vida, Hélio. Assim, eu me tornei secretário de esporte após o impeachment da presidente Dilma. Eu trabalho em Copacabana até hoje, no Rio de Janeiro, segunda de manhã e sábado. E as pessoas me viram trabalhando em Copacabana, um ex-atleta olímpico, sendo professor de natação. E após o impeachment da presidente Dilma, eu fui chamado para ser secretário nacional de esporte. Me tornei o primeiro secretário professor de educação física e atleta olímpico. E aí surgiu a oportunidade de me tornar um candidato a deputado federal e muito disciplinado, né? Eu estava ouvindo hoje na rádio, Hélio, vindo para cá, que todos os jovens hoje dizem que têm dificuldade de enfrentar a frustração e dificuldade de ter disciplina. E justamente foram essas coisas que eu aprendi na minha vida, a lidar com as frustrações, as decepções que a política lhe impõe. Bibi, não sei se você já foi candidata, mas já trabalhou, né, ajudando as pessoas. A gente está tentando isso. E o Hélio também. O Hélio tem um programa aqui que tem uma interferência positiva na condução de políticas públicas da região, e você muitas das vezes se decepciona ou se surpreende com as pessoas. E a política é isso, é você ter disciplina
e você vencer suas frustrações. Teresópolis é uma cidade muito parecida com Nova Friburgo, muito parecida no número de cadeira na Câmara dos Vereadores, muito parecida com a população, muito parecida com as demandas, com a geografia, com a história, com o tempo de fundação. É um local ainda que se tem voto de opinião, na sua grande maioria, Com e não de certeza. ocasião, diferente de outras localidades do Estado. Então, aqui, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, tem uma tendência a realmente ter voto de opinião. Então, é uma cidade ainda muito boa de trabalhar a política, no sentido de uma política verdadeira, que é o que eu prezo, né? Quando eu fui candidato a prefeito no Rio em 2020, tive aí 180 mil votos na capital, 7% dos votos. O presidente apoiou o Crivella, né, em razão de uma conjuntura nacional, com um apoio evangélico. Mas, Hélio, está sendo uma experiência maravilhosa na minha vida. Toma muita energia, toma muito tempo, toma muito seu emocional. E falando de Teresópolis tem vários desafios, né? Foi uma cidade que foi muito penalizada com corrupção, né? Teve muitas pessoas que perderam a sua função por ter projetos próprios à frente da sociedade. Tem a parte dos transportes, que a gente vai falar aqui, que pode melhorar sempre, assim como no Rio de Janeiro, no Estado. Mas é isso. Eu conheço Teresópolis, não conheço a fundo, né, por não ser morador da cidade, mas tenho uma vontade imensa de contribuir com boas políticas. Você falou de um problema, eu vou passar para a Bi. Você falou de um problema que acontece em Teresópolis hoje, que é o transporte. Isso eu não estou falando de transporte só municipal, não. Municipal, interestadual, intermunicipal. A gente tem sérios problemas aqui de trânsito em Teresópolis. Mas vou conversar com a Bibi, com a Bianca. Então, Hélio, sempre um prazer estar aqui, eu me sinto em casa. Para você que normalmente me vê aqui mais falando de uma pauta voltada para o transporte público urbano, né, que é o ônibus, sabe também, mas as pessoas já conhecem a Bibi, sabe que a gente tem um entendimento e uma vontade e um acreditar na política que é muito grande. E aí, conversando com o Pablo, que eu quero agradecer imensamente, surgiu a ideia de trazer o deputado Luiz Lima. Bom, eu já sou sua fã e eu gosto de falar isso na política porque a gente tem que continuar acreditando. Eu acho que é quando os bons se afastam, né, que a gente tem o problema. Então, a gente tem que ter gente com quem a gente possa admirar, e eu te admiro. E, em função de acompanhar os projetos, em função de acreditar também numa política de debate, numa política intelectual, né? E a Bibi é isso, além da gente estudar transporte a fundo, de fazer parte, ser dedo de Deus, que é uma empresa que eu amo, mas hoje aqui, Hélio, é a Bibi que vai falar de mobilidade urbana como um todo, é a Bibi que normalmente também vai falar de um assunto que ama, que é a política. É esse debate, a gente acredita que é através do debate que a gente vai ampliar os horizontes, né? Porque eu acho que essa é a grande questão que a gente tem. Expandir o consciente para que as pessoas possam escolher os seus deputados, os seus prefeitos, os seus vereadores. Quanto mais a gente conversa a respeito do tema, mais a gente consegue ter pessoas que têm possibilidade de escolher o melhor para a gente. Então, assim, sem dúvida nenhuma, você é uma pessoa que eu admiro. Quero mandar um beijo para o Alexandre Zimmerberg, que está ouvindo aqui, já esteve aqui com a gente, e que me falou muito bem de você. Eu não conhecia pessoalmente, só os seus feitos. Isso é fundamental, né, Hélio? Você falou de um tema que eu acho que assola hoje o Brasil inteiro, que é a mobilidade urbana. Tá, mas só quero deixar bem explicado para o pessoal de casa que eu não vou ficar preso a esse tema o resto do programa, não. Eu tenho outras coisas para falar, né? Principalmente sobre o Instituto Léo Moura, que a gente quer falar sobre isso, o que é e se pode chegar a Teresópolis. E quero falar também sobre esporte no geral, que é a área também do deputado. Então, a gente não vai ficar preso à mobilidade, não. Deputado, você é de Campo Grande, uma região muito complicada de trânsito, aquela região toda ali. Aliás, o Rio de Janeiro aliás, as cidades estão. Você pensa nisso? Uma cidade como Teresópolis hoje, nós temos seríssimos problemas de trânsito. A gente precisa de um projeto de mobilidade urbana e eu não senti ainda, por parte do governo municipal, uma vontade de fazer esse projeto. Embora ontem eu tenha conversado com o secretário de Segurança Pública, com o da Luz, e ele me disse que já vai abrir uma licitação para isso aqui em Teresópolis. Mas eu não sinto muita vontade do governo em fazer isso, não. Queria que você falasse sobre esse assunto e o que um deputado poderia ajudar.
Primeiro, Hélio, é muito importante que o telespectador entenda o que é um deputado federal. Um deputado federal é diferente de ser um vereador ou um deputado estadual. Sim. O deputado federal, ele revoga, ele altera, ele cria leis, ele legisla, ele tem uma pauta nacional. Ele cria leis nacionais que vão interferir diretamente no cidadão. Ele altera o modo de governança, de aplicabilidade, de forma de governar, como reforma da Previdência, reforma administrativa, no âmbito nacional. São 513 deputados federais e 46 deputados federais representando o Estado do Rio de Janeiro. Mobilidade urbana, Hélio. Campo Grande é um bairro do Rio de Janeiro com 500 mil habitantes. O Rio de Janeiro, a cidade, tem 7 milhões de habitantes. Eu acredito que Teresópolis deve estar girando em torno de 200 mil habitantes, que é uma população muito parecida ali com Friburgo, Petrópolis, um pouquinho mais. Então, a gente tem desde Macuco, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com 8 mil habitantes, Varriçai, Porciúncula, Laje de Muraé, cidades pequenininhas, e tem o Rio de Janeiro e São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral. Ambas as cidades têm necessidades diferentes. São cidades antigas, diferentes de Brasília, que não tem esquina, que não tem sinal, que o trânsito flui, mas é uma cidade de 1960. Teresópolis é uma cidade de 1891. O Rio de Janeiro já é uma cidade lá de 1500 e pouco. Então, você cresceu e tem esse desafio de transporte. Transporte urbano. Falando de Rio de Janeiro e Teresópolis, não há como o cidadão ser beneficiado se a iniciativa privada não tiver uma parceria da iniciativa pública, seja de infraestrutura, alargamento de vias, reestruturação do trânsito, da mobilidade urbana em geral. Não adianta você fazer um BRT na cidade do Rio de Janeiro, que o asfalto não suporta o peso do ônibus, tem muito buraco, os ônibus estragam, o custo do transporte encarece e tem que ser repassado para o usuário. É difícil ter a gratuidade, é estudante, é idoso, acaba que a empresa fica com 30%, não existe gratuidade, alguém vai pagar a conta. Quem paga a conta são os 70% de usuários. Então, não existe uma cidade que tenha uma ordenação pública satisfatória se o governante está mais interessado no ganho que ele vai ter na escolha daquela empresa do que a sociedade. Se a cidade tem que ter uma, duas, três, quatro, 5 linhas de ônibus, essas linhas têm que ser equilibradas. Não adianta uma empresa ganhar 4, 5 linhas deficitárias, né? Ela vai ter prejuízo, você tem que ter um equilíbrio. Então, isso no Brasil como um todo, né? A gente sabe que aí, a problemática do transporte realmente ela assola o país como um todo, principalmente depois do advento da pandemia. Sem dúvida, a gente está esperançoso aí nesse projeto de mobilidade urbana, que parece que a cidade já está pensando. E aí, assim, isso realmente é uma esperança, é um projeto audacioso, a gente sabe da dificuldade, porque, na verdade, são mais de 50 anos sem absolutamente ninguém mexer. Né? Na verdade, me parece que o país como um todo ele foi crescendo e se pensou em todo o entorno, menos naquilo que se precisava, que era fluidez. As pessoas agora têm acesso a tudo, mas elas, às vezes, não têm como chegar em nada. A gente tem bairros que são muito pertinho, aqui em Teresópolis, que a gente chegaria com 10 minutos. E hoje, para pegar meu filho, levar da empresa... Né? Eu saio da Tijuca, vou até o Meudon, que é um bairro necessariamente perto, para voltar para a Tijuca, eu gasto 50 minutos, onde a gente gastaria 15, 20 minutos no máximo. Né? Mas, então, é isso. A gente acredita, assim, isso é muito importante. Como o senhor falou, deputado federal, né? A gente, quando a gente começa a fomentar, a gente sabe que mobilidade urbana é uma lei que já tem que ser cumprida agora, até o próximo ano. E a Câmara Federal teve aí um papel muito importante nessa questão no Brasil afora, que é salientar para os estados e dizer o seguinte, olha, agora acabou esse prazo, a gente precisa realmente começar a falar de mobilidade urbana de forma mais direta, porque senão o país para, não é só Teresópolis. Né? Um dos problemas que eu vejo são as leis municipais, porque a idade é de para você andar no ônibus sem pagar é a partir dos 65 anos. E tem leis municipais, aqui em Teresópolis também tem, que vai a partir dos 60. Isso, a prefeitura deveria arcar com em pagar isso aí. Só que as prefeituras, eu estou falando um todo, a nível de Brasil, as prefeituras elas não pagam essa dívida que ela tem com as empresas. E aí, o que acontece? Acontece esse momento que a gente está vivendo. Um caos enorme em todas as empresas de ônibus. Não é só aqui em Teresópolis, não. Isso é no Brasil inteiro, onde tem a lei dos 60 anos, que é uma lei que dá gratuidade a partir dos 60 anos. Essas leis são municipais. É isso, Hélio. Não então, é isso? É isso. Mas, assim, uma coisa eu vislumbro de boa, né? Normalmente, o caos traz isso para a gente. Traz aquele movimento das pessoas pararem e pensarem a respeito do tema.
Às vezes me perguntam assim, Bibi, mas você não fica triste, você não fica chateada? Muita gente falando ao mesmo tempo, e às vezes coisas boas e às vezes coisas não tão boas. Eu acho que é o momento da gente parar para pensar. É o momento de voltar o olhar para o transporte público urbano, saber que é uma saída, não só para o transporte urbano, mas para o transporte de maneira geral, para vários modais, com o entendimento de que a cidade precisa ser fluida, que as pessoas, que você precisa levar seu filho para a escola, que a ambulância precisa passar com fluidez para chegar até o hospital, que o corpo de bombeiros precisa se movimentar. A gente, às vezes, não pensa a respeito do macro, mas é toda uma história. Mas, como você falou, Hélio, para a gente não ficar só em mobilidade, eu estou doida também, como eu amo comunidade, eu estou doida para saber o que ele pensa e, principalmente, se ele pensou neles nessa história do esporte. Prepara a tua pergunta, deixa eu dar um pulinho aqui Vou na feirinha. estar preparada. Na Feira do Alto, que o Jaime Palmares, que é um dos líderes da feira, né, a feira, aquela feirinha lá no Alto, deputado, é enorme, é uma das maiores do Brasil, funciona aos finais de semana, e o Jaime está aqui fazendo uma pergunta, né? Bom dia, Hélio, sou expositor da feirinha e gostaria de ver com o deputado Luiz Lima a possibilidade de colocar placas indicativas na área de domínio da CRT, que é uma área federal, que é a estrada. A estrada. A concessionária, ela teve o prorrogamento de contrato dela, né, estendido. É claro que existem inúmeras reclamações junto à NTT. Em Brasília, nós recebemos até, inclusive aqui em São José do Vale do Rio Preto, uma ponte que foi derrubada em razão das enchentes de 2011. Sim. Mesmo o município arcando com a obra dessa ponte, houve aí uma série de obstáculos criados pela concessionária e, graças a Deus, nós conseguimos resolver. Então, eu peço para que ele me envie esse pedido. Pode enviar aqui para a Bibi ou para o programa, que se faça chegar até a mim. A minha página no Instagram é Oficial Luiz Lima com V, se me passa, Luiz Lima com Z, Oficial Luiz Lima. E eu preciso desse local, eu preciso dessa exigência para entrar em contato com o órgão federal e para a gente obter uma resposta. Ô, Jaime, viu aí? Eu não acho que seja difícil isso, não. Eu vejo assim com uma certa facilidade, mas não sei, que é a área federal, né? Tá, mas você é um deputado federal, então... Claro. Então, olha só, Jaime, vê o que você quer realmente, faz esse projetinho, encaminha para a Bibi lá na Aviação de Deus, que ela encaminha para o deputado, correto? Pode ser? Claro, lógico, faço assim. A tua pergunta para o deputado. Então, eu já vou perguntar aqui, todo mundo sabe que eu sou uma apaixonada por comunidade, aliás, um beijo, pessoal aí do Rosário, Perpétuo, enfim. É isso? Pode. Então, na verdade, queria saber, deputado, quando você pensou principalmente no esporte, eu pessoalmente acho que o esporte é a única salvação, uma das únicas salvações, além dos cursos profissionalizantes, do trabalho direto, mas você começou o programa falando de disciplina, que eu acho que é isso que o esporte traz para ter essa iniciação da vida do trabalho. Enfim, esses seus projetos todos de esporte foram pensando nesses jovens? Me conta. Segura a tua resposta, porque eu tenho um comercial agora, quero falar da Sorridentes, Clínica Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Você fica bem pertinho, bem próximo da Câmara de Vereadores. Sorridentes, planos a partir de R$19,90 na Sorridentes. A gente volta rápido.